Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 10 de abril. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, os profetas também. Mas tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu, se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis, é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse, não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, que o negócio vai ficando complicado e Jesus está falando na cara dos judeus dentro do templo. Dentro do templo, veja, esse discurso que nós estamos ouvindo ao longo de toda a semana, ele está acontecendo dentro do templo e hoje Jesus está dizendo para eles, vocês não conhecem o Deus que vocês dizem conhecer, acreditar e rezar, mas eu conheço. E se eu dissesse que eu não conheço, eu seria mentiroso, como vocês são mentirosos. Por isso que eu ri. Ele falava na lata, não estava nem aí, né? Eu falava, mas tinha que falar, né? Povo cabeça dura. E aqui um pecado grave que eles estão cometendo, porque Jesus está explicando para eles e quase que desenhando para eles quem ele é e a sua missão. E eles estão dizendo, olha, versículo 52, agora sabemos que tens um demônio. Aqui o pecado é contra o Espírito Santo, né? Que nós já refletimos. Ver a graça de Deus acontecendo, e eles tinham todos os sinais de que de fato Jesus estava ali em missão e de que Deus estava agindo através dele, mas eles se recusavam a aceitar e agora estão acusando Jesus de ter um demônio. Isso é o pecado contra o Espírito Santo, ver a graça de Deus acontecendo e negá-la, né? E aqui, eu também já fiz essa reflexão com você, aqui é o ponto alto que encerra esse diálogo deles, porque Jesus retoma um diálogo lá do Antigo Testamento. Quando é perguntado, Moisés pergunta para Deus, mas estas orientações que o Senhor está passando para que eu passe para o povo, se o povo perguntar quem é esse Deus que nos fala, o que direi? Qual o seu nome? O Senhor diz, diga apenas que eu sou. E aqui no Evangelho, Jesus usa essa expressão, é o que ele está falando a semana toda, nós estamos ouvindo, né? Jesus dizendo que ele e o Pai são um só, que entre ele e o Pai existe uma comunhão, que aquilo que ele está fazendo é aquilo que o Pai ordenou que ele fizesse. Agora eles entenderam. Na verdade não entenderam ainda, tanto que pegam pedras para poder jogar em Jesus e expulsam ele do templo, né? Quando Jesus diz, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Imediatamente eles ligam a esta passagem do Antigo Testamento e entendem que Jesus está fazendo menção a ela
e na cabeça deles, Jesus está se colocando como Deus diante deles. Total falta de conhecimento de quem é Jesus, de quem está diante deles, né? E aí pegam pedras para poder apedrejar o Senhor e expulsam ele do templo. Não apedrejam porque não era chegado a hora ainda do Senhor. Olha como é complicado, meus queridos, quando nós nos fechamos em nós mesmos e nos recusamos a acolher a mensagem de Deus, ou a interpretamos de forma errada. Por isso que você tem que tomar um cuidado muito grande a quem você ouve, viu? Cuidado a quem você dá ouvidos, não siga pessoas ou não vá por pessoas. Nós, cristãos católicos, por exemplo, não vá à igreja, à missa por causa do padre, vá por causa de nosso Senhor Jesus Cristo sempre. Não ouça a palavra de Deus por causa do padre. Eu gosto tanto e eu ouço, acompanho por causa do padre fulano de tal. Por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do anúncio que a igreja faz. Porque eu não falo em meu nome, eu falo em nome da igreja. Eu sou padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, fique sempre com a igreja, nunca com um ser humano. Porque o padre, ele é falho, eu sou pecador, sou humano, eu posso errar. E se você me segue e vem comigo cegamente, quando eu errar, quando eu cair, você vai cair também, né? Fique sempre com a igreja. Fique sempre com a igreja. Então, com a mensagem que é comunicada pela igreja, através do sacerdote. Quando o sacerdote fala em nome da igreja, siga. Quando ele fala em nome dele mesmo, você vai saber quando. Né? Quando aquilo que o sacerdote estiver falando não condiz com a doutrina católica, não condiz com a Sagrada Escritura, não condiz com a tradição, com o magistério da igreja, ele está falando coisas da cabeça dele. Né? Então fique sempre com a igreja, para você não se perder e para você acolher aquilo que Deus te apresenta. Que nós tenhamos sempre os nossos olhos bem abertos para enxergar à nossa volta aqueles que realmente falam, trazem para nós aquilo que é de Deus, comunicam aquilo que está na Sagrada Escritura, comunicam a verdade. Aqueles que comunicam Jesus Cristo, não a sua verdade, para nós não nos perdermos, né? Não pegarmos pedra e queremos apedrejar ninguém. Não podemos fazer isso. Não temos esse direito, né? Julgamento não somos nós que fazemos, não somos juízes. Nós somos pobres pecadores necessitados do Senhor, necessitados de profetas, necessitados de pessoas que tragam para nós a palavra de Deus e nos ajudem nesse processo de conversão que é diário. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.